Magnificat anima mea Dominum, et exulta in spiritus meus, in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem ancile suae, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes. quia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, Et misericordia eius a progenie in progenies, dimentibus eum, fecit potentiam in brachio suum, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes sede, et exaltavit humile. Surientes simplet bonis, et divit est dimisit in annes, Suscepit Israel puerum suum, recordatos misericordiae suae. sicut locutus estat patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. A Nuvem do Não Saber, por autor anônimo. Tradução de Maria de Moraes Barros, editora Paulus. Canal Le Conde. Capítulo 22. O maravilhoso amor de Cristo por Maria, a qual representa todos os pecadores verdadeiramente convertidos e chamados à graça da contemplação. Doce era aquele amor entre Nosso Senhor e Maria. Ela tinha grande amor por ele, porém, maior era o dele por ela. E se um homem contemplasse corretamente todos os olhares que ele e ela trocavam entre si, e não por causa das palavras de intrigas, mas segundo o testemunho da narrativa evangélica, que de modo algum pode ser falsa, descobriria que o coração dela estava tão resolvido a amá-lo que nada abaixo dele poderia trazer-lhe alívio, nem afastar seu coração dele. Esta é aquela mesma Maria que, quando o procurava no túmulo com lágrimas descendo-lhe pela face, recusou-se a ser consolada pelos anjos, porque, quando eles lhe falaram com muita doçura e muito amor e disseram: "Não chore, Maria, porque Nosso Senhor, a quem você procura, ressuscitou, e você o verá vivo em toda a sua beleza, em meio aos seus discípulos na Galileia, como ele disse." Ela não foi embora com essa explicação, porque lhe pareceu que quando as pessoas procuram de verdade o Rei dos Anjos, elas não devem desistir por causa dos anjos. Além disso,
Quem quer que examine cuidadosamente a narrativa do Evangelho, encontrará vários exemplos maravilhosos do perfeito amor, escritos a respeito dela para nosso conhecimento, os quais também estão de acordo com o exercício descrito neste livro, como se tivessem sido assentados e escritos com este mesmo propósito. E, na verdade, assim aconteceu se alguém for capaz de entendê-los corretamente. Se alguém quiser ver na narrativa do Evangelho o maravilhoso e particular amor que Nosso Senhor tinha por Maria, a qual representa todos os pecadores habituais convertidos sinceramente e chamados à graça da contemplação, descobrirá que Nosso Senhor não podia permitir a nenhum homem ou mulher, nem mesmo a irmã dela, falar uma só palavra contra ela sem que ele mesmo respondesse por ela. Além do mais, ele repreendeu Simão, o leproso, em sua própria casa, porque os seus pensamentos eram contra ela. Este, sim, foi um grande amor. Este foi um amor extraordinário. Capítulo 23. É vontade de Deus prover e responder espiritualmente por aqueles que não têm nenhum desejo de responder por eles mesmos, por causa da sua preocupação com o amor dele. Sinceramente, se estivermos dispostos a orientar na medida do possível nosso amor e nosso modo de viver, pela graça, em direção ao amor e ao modo de viver de Maria, não resta dúvida de que então ele haverá de responder agora por nós espiritualmente, da mesma maneira a cada dia, no coração de todos aqueles que ou falam ou pensam contra nós. E não apenas porque haverá sempre alguém que pense ou fale algo contra nós, enquanto vivermos esta vida de labuta, assim como fizeram contra Maria. Eu, porém, digo que se não prestarmos mais atenção ao que eles dizem ou pensam, e não abandonarmos esta oculta obra espiritual por causa de seus pensamentos ou de suas palavras, como ela fez, nosso Senhor, digo eu, lhes responderá em espírito, desde que tudo esteja bem com eles que assim pensam e falam, e com tal eficácia que dentro de poucos dias ficarão envergonhados de suas palavras e de seus pensamentos. Exatamente como ele, deste modo, responderá por nós em espírito. Assim, também instruirá outros homens em espírito a que nos forneçam tudo quanto for necessário para esta vida, tal como alimento, roupas e outros, quando ele perceber que nos recusamos a abandonar a obra de seu amor para nos ocuparmos com estas coisas. Digo isto para contestar o erro dos que sustentam não ser legítimo que os homens se dediquem ao serviço de Deus na vida contemplativa, a não ser que lhes assegure antecipadamente a obtenção do necessário para o corpo. Porque eles dizem, Deus envia a vaca, mas não por causa do chifre. Ora, eles estão totalmente enganados ao dizerem isto de Deus, como bem sabem. Porque se você, seja quem for, se converteu sinceramente, deixando o mundo por Deus, você deve confiar firmemente que Ele lhe dará, sem que você se encarregue disso, uma das duas coisas: ou a abundância daquilo que é necessário, ou a fortaleza física e a paciência espiritual para suportar a falta dessa abundância. Por que importa, então, para um homem qual destas duas coisas ele possui? Para os verdadeiros contemplativos, tanto faz. E quem quer que duvide disto, ou tem o diabo em seu coração que o despoja de sua fé, ou então ainda não está convertido a Deus como deveria. Não importa quão engenhosa ou santas possam ser as razões que ele, seja quem for, apresente contra isto. Portanto, você que se dispõe a ser um contemplativo como foi Maria,
escolha de preferência ser humilhado sob a maravilhosa elevação e dignidade de Deus, que é perfeito, em vez de sob sua própria miséria, que é imperfeita. Quer dizer, tenha cuidado ao fazer da dignidade de Deus o objeto de sua contemplação especial, em vez da sua própria miséria, porque aqueles que são completamente humildes jamais carecerão de coisa alguma, seja física ou espiritual. A razão é que eles têm a Deus, em quem tudo é fartura. Quem quer que o tenha, na verdade, como diz este livro, nada mais necessita nesta vida. Capítulo 24. A natureza da caridade está sutil e perfeitamente contida no exercício descrito neste livro. Foi dito que a humildade está sutil e perfeitamente contida neste pequeno e cego impulso de amor quando ele golpeia sobre esta escura nuvem do não saber, estando todas as outras coisas sufocadas e esquecidas. O mesmo deve se aplicar às demais virtudes e, principalmente, à caridade. Devemos entender que caridade não significa outra coisa senão o amor de Deus por si mesmo, acima de todas as criaturas, e o amor do homem igual ao amor de si mesmo, por amor a Deus. Está bem claro que neste exercício, Deus é amado por si próprio e acima de todas as criaturas. Porque, conforme foi dito antes, a essência deste exercício não é outra coisa senão um simples e direto aproximar-se de Deus por causa dele mesmo. Chamo isto um simples aproximar-se porque, neste exercício, o perfeito aprendiz não pede para ser liberado da dor ou para que sua recompensa seja aumentada. Numa palavra, ele não pede nada a não ser o próprio Deus. E isto a ponto dele não levar em conta ou em consideração se está sentindo dor ou alegria, mas apenas que se cumpra a vontade daquele a quem ama. É evidente, então, que neste exercício Deus é amado plenamente por si mesmo e acima de todas as criaturas. Neste exercício, o trabalhador perfeito não permitirá que a participação da criatura mais santa que Deus jamais tenha feito exerça qualquer influência. A experiência mostra que neste exercício, o segundo ramo, ou seja, o ramo inferior da caridade, aquele amor para seus companheiros cristãos, está plena e perfeitamente realizado, pois o trabalhador perfeito aqui não tem nenhuma consideração especial por qualquer indivíduo, seja ele parente ou estranho, amigo ou inimigo, porque considera todos os homens como seus parentes, e nenhum homem lhe é estranho. Considera ainda todos os homens como seus amigos, e nenhum como inimigo. E tanto assim que ele reputa todos aqueles que lhe causam dor e dano nesta vida como seus amigos especiais, como também considera que está sendo impelido a desejar-lhes tanto bem quanto desejaria ao amigo mais querido. Capítulo 25. Durante o tempo deste exercício, a alma perfeita não tem nenhuma consideração especial nesta vida por qualquer pessoa em particular. No decorrer deste exercício, eu digo que ele não deve ter qualquer consideração especial por nenhuma pessoa viva, seja amigo ou inimigo, parente ou estranho. Pois, se este exercício deve ser feito com perfeição, isto não poderá acontecer, ou seja, todas as coisas abaixo de Deus serão inteiramente esquecidas, o que é, aliás, o apropriado para este exercício. Reconheço, contudo, que ele se tornará tão virtuoso e caridoso através deste exercício que, quando descer em busca da companhia de seus companheiros cristãos, ou para orar por estes, a sua vontade será dirigida de modo especial tanto para seus inimigos como para seus amigos, ou ainda para estranhos ou parentes. Não quero dizer que ele desça totalmente saindo desta obra, pois isto não pode acontecer sem um grande pecado,
mas desça da altura do exercício contemplativo, o que ele deve fazer algumas vezes quando for oportuno e necessário, e de acordo com as exigências da caridade. Sim, e por vezes a sua vontade deve dirigir-se antes para seu inimigo do que para seu amigo. Convém ressaltar, entretanto, que neste exercício ele não tem a serenidade necessária para deliberar quem é seu amigo ou inimigo, parente ou estranho. Não estou dizendo que ele não sinta, às vezes, e até com alguma frequência, que em seu afeto seja mais atraído por um, dois ou três, do que por todos os outros. Isto é legítimo por diversos motivos, e também de acordo com a caridade. Este afeto especial, Cristo, nosso Senhor, tinha por João, Maria e Pedro, mais do que por muitos outros. Este afeto especial, Cristo, nosso Senhor, tinha por João, Maria e Pedro, mais do que por muitos outros. O que eu digo é que no decorrer deste exercício, todos deveriam ser igualmente queridos, porque então ele não teria nenhuma razão para se afeiçoar, a não ser por Deus sozinho. Assim, todos serão amados aberta e simplesmente por Deus, e no mesmo grau em que ele ama a si mesmo. Pois assim como todos os homens se perderam em Adão, e assim como todos os homens que dão testemunho de seus desejos de salvação pelas boas obras são salvos, e o serão só pelo poder da paixão de Cristo, uma alma cujo afeto se expande perfeitamente neste exercício, e assim é unido a Deus em espírito, não sendo exatamente de modo igual, mas como se fosse do mesmo modo, faz tudo o que ali existe, como o testemunha a experiência deste exercício, a fim de tornar todos os homens tão perfeitos nesta obra, como esta o é em si. Porque exatamente como quando um membro do nosso corpo está doente, todos os outros membros sentem dor por causa disso, ou quando um membro goza de perfeita saúde, todos os demais gozam igualmente, assim acontece espiritualmente com todos os membros da Santa Igreja, porque Cristo é nossa cabeça e nós somos os membros, desde que permaneçamos na caridade. E todo aquele que deseja ser um perfeito discípulo de nosso Senhor é convidado a levantar seu espírito neste exercício espiritual pela salvação de todos os seus irmãos e irmãs naturais, como nosso Senhor levantou seu corpo na cruz. E de que maneira? Não pelos seus amigos e parentes, e por aqueles que o amam ternamente, senão, em geral, por toda a humanidade, sem nenhuma consideração especial por um mais do que pelo outro. Pois todos os que desejam abandonar o pecado e pedir misericórdia devem ser salvos pelo poder de sua paixão. O que se disse sobre a humildade e a caridade deve abranger todas as demais virtudes, porque todas elas acham-se sutilmente contidas neste pequeno impulso de amor antes mencionado. Capítulo 26. Este exercício é extremamente árduo, exceto quando se pode contar com graças muito especiais ou com a cooperação habitual das graças ordinárias durante um longo período. A diferença característica neste exercício está entre a atividade da alma sustentada pela graça e a atividade de Deus sozinho. Portanto, trabalhe agora seriamente por um breve espaço de tempo e golpeie sobre esta alta nuvem do não saber e depois repouse. Pois quem quer que chegue a se acostumar com este exercício terá um trabalho árduo. Sim, um trabalho realmente muito duro, a menos que receba uma graça muito especial, ou então que o exercício tenha se tornado para ele um hábito durante um longo período. Mas você poderá perguntar: em que consiste este trabalho? Certamente não naquele impulso piedoso de amor que é produzido continuamente na vontade,
não pela própria alma, mas pela mão de Deus Todo-Poderoso, que está sempre pronto a executar esta obra em toda alma que esteja disposta para isso, e que faça tudo quanto puder, e que tenha feito durante um longo tempo, a fim de preparar-se para este exercício. Este consiste em reprimir a percepção de todas as criaturas que Deus já criou, e em mantê-las sob a nuvem do não saber, como já mencionamos antes. Aqui está todo o trabalho, porque este é, com a ajuda da graça, o trabalho do homem. E o outro, além deste, o impulso do amor, este é a obra de Deus, exclusivamente. Portanto, continue insistindo em seu próprio trabalho, e ele, eu lhe prometo, certamente não falhará no dele. Este consiste em reprimir a percepção de todas as criaturas que Deus já criou e mantê-las sob a nuvem do não saber, como já mencionamos antes. Aqui está todo o trabalho, porque este é, com a ajuda da graça, o trabalho do homem. E o outro, além deste, é o impulso do amor. Este é a obra de Deus, exclusivamente. Portanto, continue insistindo em seu próprio trabalho, e ele, eu lhe prometo, certamente não falhará no dele. Continue então insistindo seriamente e mostre o seu fervor. Você não vê como ele está de pé esperando por você? Ah, que vergonha! Trabalhe seriamente por um pouco de tempo, hein? E logo descansará do rigor e da fadiga desta obra, porque, embora seja dura e constrangedora no começo, quando você não tem devoção, depois, contudo, quando você tiver devoção, tornar-se-á muito tranquilo e muito fácil para você, embora anteriormente tenha sido tão duro. Então você terá muito pouco ou nenhum trabalho, porque nesse caso, Deus trabalhará às vezes inteiramente sozinho. Mas não sempre, nem mesmo por um longo tempo consecutivo, senão como e quando lhe agradar. Aí então parecerá a você uma coisa jubilosa o fato de deixá-lo para continuar com a obra. Talvez então, nesse caso, a vontade dele seja emitir um raio de luz espiritual que penetre esta nuvem do não saber entre você e ele lhe mostrará alguns dos seus segredos, dos quais o homem não tem permissão para falar, ou não pode falar. Então você sentirá o seu afeto todo em chamas, com o fogo do amor dele, muito mais do que eu sei e possa ou queira dizer-lhe neste momento, porque eu não ouso aceitar o encargo de falar com minha tagarela língua carnal sobre a obra que pertence a Deus só. Para dizer em poucas palavras, ainda que ousasse falar assim, eu não o desejaria. Porém, estou muito contente por falar-lhe sobre a obra que compete ao homem, quando este se sentir movido e ajudado pela graça, pois é menos arriscado falar desta do que da outra. Capítulo 27. Quem deveria empreender este exercício? Fonte de graças. Em primeiro lugar, e mais à frente, vou dizer-lhe quem deveria entregar-se a este exercício e quando e por que meios, e ainda qual a discrição que você deveria ter em relação a ele. Se você me perguntar quem deveria dedicar-se a este exercício, eu responderia que todos aqueles que, munidos de uma genuína e sincera vontade, abandonaram o mundo e que se entregam não à vida ativa, mas àquela vida chamada contemplativa. Todos esses deveriam entregar-se a esta graça e a este exercício,
quer sejam ou tenham sido pecadores habituais ou não. Capítulo 28. Ninguém deveria ousar empreender este exercício antes de ter sido legalmente absolvido em sua consciência de todos os seus pecados particulares. Se você me perguntar quando eles deveriam começar a empreender este exercício, respondo-lhe dizendo que não antes de terem purificado suas consciências de todos os pecados particulares que tenham cometido anteriormente, segundo a orientação ordinária da Santa Igreja. Neste exercício, todo o pecado que em sua origem e fundamento sempre permanece numa alma após a confissão, não importa quão grave tenha sido, é destruído em seu todo. Portanto, quem desejar empreender este exercício, que purifique primeiro a sua consciência e depois, quando tiver feito tudo quanto puder em cumprimento à lei da Igreja, se disponha audaciosamente, mas com humildade, a fazer este exercício. Façamos com que considere que ele vem sendo impedido de praticá-lo por um tempo demasiado longo, pois este é o exercício no qual uma pessoa deveria trabalhar durante toda a sua vida, mesmo que jamais tenha pecado gravemente. Enquanto o homem viver dentro desta carne mortal, verá e sentirá sempre esta densa nuvem do não saber entre ele próprio e Deus. E não é apenas isso, mas esta é uma das dolorosas consequências do pecado original, pelo fato de que ele sempre perceberá e sentirá que algumas das muitas criaturas feitas por Deus, ou algumas de suas obras, estarão sempre introduzindo-se em sua percepção entre ele próprio e Deus. E é este o justo julgamento de Deus, que o homem, quando tinha a soberania e o domínio sobre todas as outras criaturas, deliberadamente se tornou servil em relação aos desejos de seus súditos, renunciando ao mandamento de seu Deus e Criador. É este o justo julgamento de Deus, que o homem, quando tinha a soberania e o domínio sobre todas as outras criaturas, deliberadamente se tornou servil em relação aos desejos de seus súditos, renunciando ao mandamento de seu Deus e Criador. Do mesmo modo, agora que ele deseja cumprir o mandamento de Deus, ele vê e sente que todas as criaturas que deveriam estar abaixo dele estão pressionando com o seu orgulho acima dele, entre ele próprio e o seu Deus. Capítulo 29. O homem deve trabalhar com perseverança neste exercício, suportando a sua dor e sem julgar ninguém. Portanto, quem quer que deseje chegar à pureza que perdeu por causa do pecado e alcançar aquele bem-estar onde toda tristeza acaba, deve perseverar no trabalho deste exercício e suportar a dor que ele contém, quer tenha sido um pecador habitual ou não. Todos os homens acham este exercício trabalhoso, tanto os pecadores quanto os inocentes que jamais pecaram gravemente. Aqueles que foram pecadores acham-no mais trabalhoso do que aqueles que não o foram. E isso é muito lógico. E, no entanto, acontece muitas vezes que alguns que tenham sido perversos e pecadores habituais chegam mais rapidamente à perfeição deste exercício do que aqueles que não o foram. Isto é um milagre da misericórdia de nosso Senhor, que concede a sua graça desta maneira especial para a admiração do mundo inteiro. Mas, na verdade, aguardo ansiosamente o regozijo do dia do juízo final,
quando Deus e todos os seus dons serão vistos com clareza. E então, alguns que agora são desprezados e considerados como de pouco ou de nenhuma importância, como pecadores comuns, e talvez até alguns que agora são pecadores perversos, ocuparão o seu lugar certo no conceito de Deus, junto com os santos. E alguns daqueles que agora parecem ser santos e são honrados pelos homens por seu comportamento angelical, como também alguns daqueles que jamais, talvez, tenham pecado gravemente, ocuparão seu lugar na tristeza em meio aos ídolos de bezerros no inferno. A partir disto, você tem que perceber que nenhum homem deveria ser julgado pelos outros aqui nesta vida, nem pelo bem, nem pelo mal que eles façam. Naturalmente, é legítimo julgar se as ações são boas ou más, mas não julgar os homens. Capítulo 30. Quem deveria julgar ou repreender as faltas dos outros? E quem, eu pergunto, deve julgar as ações dos outros? Sem dúvida, aqueles que têm poder sobre suas almas e cuidam delas, quer este poder seja dado externamente pelo estatuto e a lei de toda a Santa Igreja, ou então interiormente pelo impulso especial do Espírito Santo em caridade perfeita. Todo homem deve tomar cuidado em não ousar atribuir-se a condenação ou repreensão pelas faltas de outros homens, a não ser que sinta verdadeiramente que, nesta obra, é guiado interiormente pelo Espírito Santo. De outra maneira, ele poderá errar facilmente em seu julgamento. Julgue-se a si próprio como quiser. É um assunto entre você e seu Deus, ou entre você e seu pai espiritual. Mas deixe os outros homens em paz. Capítulo 31. Como comportar-se ao empreender pela primeira vez este exercício contra todos os pensamentos e impulsos pecaminosos. Quando algum dia você sentir que tem feito tudo o que está ao seu alcance para fazer reparações de acordo com a lei da justiça da Santa Igreja, então deve começar a preparar-se seriamente para o trabalho deste exercício. Se acontecer que pecados particulares que você tenha cometido estejam introduzindo-se sempre em sua consciência, entre você e seu Deus, ou qualquer novo pensamento ou impulso concernente a qualquer outro pecado, você deve corajosamente caminhar por cima deles com um fervoroso impulso de amor e calcá-los abaixo de seus pés. E procure cobri-los com uma densa nuvem de esquecimento, como se jamais tivessem sido cometidos por você ou por qualquer outro homem. E no caso desses pensamentos surgirem muitas vezes, sufoque-os outras vezes. Em resumo, sempre que surgirem, sufoque-os. E no caso disto parecer-lhe muito trabalhoso, você pode encontrar ardis, expedientes e sutilezas secretas ou táticas espirituais por meio dos quais você poderá descartar-se deles. Estas táticas se aprende melhor através de Deus do que durante esta vida através da experiência de qualquer homem. Capítulo 32. 2 proveitosos expedientes espirituais para o principiante deste exercício. Contudo, eu queria lhe dizer algo a respeito destes dispositivos, de acordo com a minha própria experiência. Ponha-os à prova. E se você puder fazer algo melhor, ótimo. Você deverá fazer tudo quanto puder a fim de agir como se não soubesse que os pensamentos de pecados estão pressionando você com muita força e intrometendo-se entre você e o seu Deus. Tente olhar por cima dos ombros deles, por assim dizer, como se estivesse procurando alguma outra coisa. Essa outra coisa é Deus, cercado de todos os lados pela nuvem do não saber. Se você fizer isto,
tenho certeza de que, em pouco tempo, seu fardo lhe parecerá mais leve. Acredito que, quando este expediente for bem e verdadeiramente compreendido, não será outra coisa senão um desejo ardente de Deus, ou seja, de conhecê-lo e vê-lo, na medida do possível, aqui embaixo. Este desejo é a caridade, e esta sempre traz algum alívio. Existe outro dispositivo que você pode pôr à prova se assim o desejar. Quando sentir que, de modo algum, será capaz de reprimir estes pensamentos, esconda-se sob eles como um pobre infeliz e um covarde vencido na batalha, e considere que é um desperdício de tempo você continuar a lutar mais tempo contra eles. Deste modo, embora esteja nas mãos de seus inimigos, você se abandona a Deus. Sinta como se estivesse irremediavelmente derrotado. Peço-lhe uma atenção especial para este expediente, pois parece que quando você o puser em prova, você terá a impressão de estar se derretendo como se estivesse na água. E, na verdade, me parece que se esta tática for corretamente compreendida em sua sutileza, ela nada mais é do que um verdadeiro conhecimento e uma experiência de como você próprio é um infeliz, um imundo, de longe pior do que nada. Este conhecimento e esta experiência é humildade. Esta humildade merece fazer com que o próprio Deus desça do seu poder a fim de vingar você de seus inimigos, erguê-lo, acariciá-lo e enxugar os seus olhos espirituais, como o pai faz pelo filho que estava em perigo de morte nas bocas de javalis ou ursos furiosos que mordem. Capítulo 33. Neste exercício, a alma é absolvida dos seus pecados particulares e do castigo merecido por eles. E, no entanto, não há repouso perfeito nesta vida. Não pretendo falar-lhe sobre dispositivos neste momento, pois se você tiver a graça divina de pôr estes à prova pela experiência, acredito que poderá ensinar-me melhor do que eu possa lhe ensinar. E ainda que isto fosse possível, realmente parece-me que estou muito longe de chegar lá. Portanto, rogo-lhe que me ajude a trabalharmos, ambos em seu próprio interesse, como no meu também. Continue, pois, insistindo e trabalhe seriamente, por enquanto, eu lhe peço. Suporte a dor humildemente. Se você não puder obter rapidamente esses expedientes, porque, na verdade, este é o seu purgatório. Mas quando a sua dor terminar e Deus lhe tiver concedido estes dispositivos e você tiver adquirido, através da graça, o hábito deles, então eu tenho certeza de que você será purificado, não só do pecado, mas também da dor que está ligada a ele. Estou falando da dor de seus próprios pecados especiais do passado, né? E não da dor do pecado original, porque esta o acompanhará sempre até o dia da sua morte. Não importa quão seriamente você trabalhe. Todavia, ela pouco o perturbará em comparação com a dor de seus próprios pecados particulares. E mesmo assim, você terá sempre um trabalho duro, pois novos e fortes impulsos para o pecado estão sempre brotando deste pecado original, os quais você deverá destruir sempre totalmente, golpeando-os com a afiada e terrível espada de 2 gumes da prudência. A partir disto, você pode entender e aprender que não há segurança absoluta nem verdadeiro repouso nesta vida. Mas você não deve voltar atrás por causa disto, ou ficar com muito medo de cair, porque se acontecer de você receber a graça para a destruição da dor dos seus pecados particulares do passado, do modo como eu descrevi, ou de um modo melhor, se puder, você pode ter certeza
de que a dor do pecado original, ou então os novos impulsos de pecado que virão, dificilmente terão a capacidade de perturbar você.